Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao Refúgio 247, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na presença de Deus. Que a sua semana seja abençoada, guardada e visitada pelo Senhor em cada detalhe, com paz no coração, direção para a sua caminhada e força para vencer aquilo que, muitas vezes, ninguém mais consegue entender. Este canal é um refúgio para cristãos, um lugar de oração, de fé, de consolo e de esperança para quem precisa respirar fundo, se achegar ao Pai e se lembrar de que Deus continua no controle de todas as coisas. Hoje eu quero falar com você que chegou até aqui com o coração apertado, talvez carregando uma causa difícil, uma dor silenciosa, uma resposta que ainda não veio, uma porta que não se abriu, uma luta que já dura tempo demais. Talvez por fora ninguém perceba, mas por dentro você vem travando batalhas intensas. Há momentos em que a alma se cansa, os pensamentos pesam e a espera parece longa demais. Mas eu creio, de todo o coração, que o Senhor trouxe você a este momento não por acaso. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece a lágrima que caiu em silêncio, a oração que você fez sem forças, o medo que você tentou esconder e até aquela esperança pequena, quase apagada, que ainda permaneceu acesa dentro de você. Há causas que parecem impossíveis aos olhos humanos. Há situações que já receberam opiniões negativas, diagnósticos duros, palavras de desânimo e até sentenças de derrota. Mas quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. O que é impossível para os homens continua sendo plenamente possível para o nosso Deus. O Senhor não se atrasa, não perde o controle, não esquece dos seus filhos e não abandona aqueles que clamam pelo seu nome. Ele trabalha no invisível, move o que está parado, restaura o que foi quebrado e abre caminho onde antes só havia silêncio. Por isso, antes de continuarmos, eu quero te fazer um convite simples e cheio de fé. Escreva agora nos comentários o seu nome para oração. E, se você souber de alguém que esteja precisando de um milagre, de cura, de libertação, de provisão, de paz ou de resposta, escreva também o nome dessa pessoa. Porque hoje nós vamos orar juntos pelas causas impossíveis, crendo que Deus está ouvindo cada clamor e visitando cada vida. Este é um ambiente de fé, comunhão e intercessão. E quando o povo de Deus se une em oração, o céu se move. Escreva com fé e permaneça comigo até o final. O Senhor conhece cada nome, e nenhuma oração feita com sinceridade passa despercebida diante dele. Escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que precise de oração. Quando Deus decide agir, o impossível se rende. Há momentos na vida em que tudo parece ter chegado ao limite. Situações que já foram tentadas de todas as formas possíveis, caminhos que já foram percorridos, conselhos que já foram ouvidos, portas que já foram batidas, e mesmo assim nada mudou. É nesse ponto que muitos começam a pensar em desistir. É nesse lugar de cansaço que a esperança enfraquece, e o coração começa a se perguntar se ainda vale a pena continuar acreditando. Mas é exatamente aí que Deus costuma agir. Quando os recursos humanos se esgotam, quando as alternativas naturais acabam, quando já não existe explicação lógica, o céu se movimenta de uma forma que surpreende. Deus não depende das circunstâncias. Ele não precisa de condições favoráveis. Ele não se limita ao que você está vendo agora. O Senhor trabalha além daquilo que os olhos podem enxergar e além do que a mente humana consegue compreender. Talvez hoje você esteja olhando para a sua realidade e enxergando apenas problemas acumulados. Talvez tenha recebido uma resposta negativa, um diagnóstico difícil, uma notícia que abalou a sua estrutura. Pode ser que alguém tenha dito que não há mais solução, que não tem mais jeito, que acabou. Mas o que as pessoas dizem não define o que Deus pode fazer. Deus não precisa de muito para operar um milagre. Ele não precisa que tudo esteja perfeito, organizado ou favorável. Ele age no caos, se manifesta no deserto e transforma cenários improváveis em testemunhos vivos. Aquilo que parece pequeno demais nas suas mãos, nas mãos de Deus se torna suficiente. Aquilo que parece perdido, Deus pode restaurar. Aquilo que parece morto, Deus pode trazer de volta à vida. E há algo que você precisa guardar no coração: o impossível não é uma barreira para Deus, é apenas o cenário onde a glória dele se revela com mais clareza. Onde não há saída, ele cria um caminho.
Onde não há resposta, ele libera uma palavra. Onde não há esperança, ele reacende a fé. Por isso, não permita que o que você está vivendo agora defina o seu futuro. O que você está vendo não é o final da sua história. Deus ainda está escrevendo cada detalhe. E aquilo que hoje parece travado, parado ou sem solução pode mudar a qualquer momento pelo poder do Senhor. Se o seu coração ainda consegue crer, mesmo que seja um pouco, isso já é suficiente para que Deus comece a agir. Porque não é a quantidade da sua fé que move o milagre, mas a direção dela. E quando ela está colocada em Deus, o impossível começa a perder força. Continue firme. Continue acreditando. Continue buscando. Porque quando Deus entra em cena, tudo muda. E o que parecia impossível começa a se dobrar diante do poder dele. Se você recebe essa palavra, diga amém. O pouco nas mãos de Deus se torna suficiente. Existe uma mentira silenciosa que muitas vezes invade o coração, a ideia de que aquilo que temos não é suficiente. Falta recurso, falta força, falta oportunidade, falta ajuda, e por isso a pessoa começa a pensar que não há como avançar. Essa sensação de escassez paralisa, enfraquece e faz muitos desacreditarem até mesmo da possibilidade de um milagre. Mas Deus não trabalha com a lógica da falta. Ele trabalha com o poder da multiplicação. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas limitações. Talvez diga para si mesmo, eu só tenho isso, é muito pouco, não vai dar, não é suficiente. Mas o que é pouco para você, nas mãos de Deus se transforma em provisão abundante. O Senhor não precisa de grandes recursos para realizar grandes coisas. Ele começa com o que você tem, e não com aquilo que você gostaria de ter. Há momentos em que Deus permite que você tenha pouco justamente para mostrar que o resultado não vem da sua capacidade, mas do poder dele. Porque quando o milagre acontece em meio à escassez, não há dúvida de quem fez. A glória não é dividida. Ela pertence inteiramente ao Senhor. O pouco que você tem hoje pode ser o início de algo extraordinário. Aquela pequena fé que ainda resta, aquela oração simples, aquele esforço silencioso, aquela perseverança que ninguém vê, tudo isso, quando colocado diante de Deus, se torna suficiente para que Ele comece a agir. Deus não despreza o pouco. Deus honra a entrega. Quando você decide confiar mesmo sem ter tudo, quando você entrega mesmo sem entender, quando você continua mesmo sem ver resultado, você está abrindo espaço para o sobrenatural. Porque o milagre não começa quando tudo está completo, ele começa quando você decide confiar com o que tem. Não espere ter tudo para acreditar. Não espere o cenário perfeito para agir. Comece com o que está nas suas mãos hoje. Entregue ao Senhor o que você tem, por menor que pareça, e permita que Ele transforme isso em algo maior do que você imaginou. O pouco, nas mãos certas, se torna mais do que suficiente. Escreva com fé nos comentários, Deus proverá. Deus não está limitado ao que disseram sobre você. Existem palavras que marcam. Frases que ficam gravadas na mente que, com o tempo, começam a parecer verdades absolutas. Talvez você já tenha ouvido que não conseguiria, que não era capaz, que não tinha mais jeito, que a situação não teria solução. Talvez tenham colocado limites sobre a sua vida com base no que viram, no que entenderam ou até no que julgaram. Mas existe uma verdade maior que você precisa guardar no coração: Deus não está preso ao que disseram sobre você. O que as pessoas falam pode até influenciar, pode ferir, pode abalar, mas não tem poder para definir o seu destino quando Deus está no controle. Porque o Senhor não trabalha com opiniões humanas, Ele trabalha com propósito. Ele não se guia por diagnósticos, Ele se move por promessas. Ele não se limita ao que foi declarado na terra, porque a última palavra vem do céu. Talvez hoje você esteja carregando o peso de um diagnóstico difícil, de uma sentença injusta, de uma opinião negativa. Pode ser que alguém tenha olhado para a sua situação e concluído que não há mais solução. Mas Deus não consulta o impossível antes de agir. Ele simplesmente transforma. O mesmo Deus que já fez o improvável acontecer tantas vezes na história continua sendo o mesmo hoje. Ele não mudou, não perdeu o poder e não esqueceu de você. Aquilo que disseram sobre a sua vida pode até ter gerado dúvida, mas não tem autoridade sobre o que Deus decidiu fazer.
E quando você começa a acreditar mais no que Deus diz do que no que as pessoas disseram, tudo muda. Sua postura muda, sua fé se fortalece, sua esperança renasce. Você deixa de viver baseado no medo e passa a viver baseado na promessa. Não aceite como definitivo aquilo que Deus ainda não confirmou. Não transforme palavras humanas em sentença final. Não permita que opiniões limitem aquilo que Deus pode realizar. O Senhor tem poder para reverter qualquer situação. Ele pode mudar diagnósticos, transformar histórias, abrir caminhos e surpreender aqueles que duvidaram. E quando ele faz, fica claro que não foi pela força humana, mas pelo agir divino. Continue crendo. Continue firme. Porque a voz de Deus é maior do que qualquer outra voz. Se essa palavra é para você, declare: entrego tudo nas mãos de Deus. A fé não ignora a realidade, ela transforma. Muitas pessoas pensam que ter fé é fingir que nada está acontecendo. Como se acreditar em Deus significasse fechar os olhos para os problemas, ignorar a dor ou agir como se tudo estivesse bem. Mas a verdadeira fé não funciona assim. A fé não nega a realidade. A fé encara a realidade, mas escolhe não se submeter a ela. Você pode reconhecer a dificuldade sem perder a confiança. Pode admitir que está doendo, que está difícil, que está pesado, e ainda assim continuar crendo que Deus tem poder para mudar essa situação. A fé não é a ausência de luta, é a decisão de confiar mesmo em meio à luta. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece maior do que você. Um problema que exige mais do que suas forças, uma situação que ultrapassa a sua capacidade de resolver. E é justamente aí que a fé começa a fazer sentido. Porque a fé não nasce quando tudo está fácil, ela se fortalece quando tudo parece impossível. Deus não espera que você finja ser forte o tempo todo. Ele conhece suas limitações, sabe das suas fraquezas e entende seus medos. Mas o que ele busca é um coração disposto a confiar. Mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo sem entender tudo, continuar acreditando. A fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar naquele que tem. Quando você decide não se render ao que está vendo, quando escolhe não parar por causa da dor, quando continua caminhando mesmo sem enxergar o final, você está permitindo que Deus transforme a sua realidade. E essa transformação não acontece apenas ao seu redor. Ela começa dentro de você. Porque antes de mudar a situação, Deus fortalece o seu coração. Antes de abrir a porta, Ele prepara você para atravessá-la. Antes do milagre visível, há um milagre invisível acontecendo na sua fé. Não desista porque está difícil. Não pare porque parece impossível. Continue firme, mesmo que seja um passo de cada vez. Porque a fé que você carrega hoje é suficiente para sustentar o milagre que Deus está preparando. A realidade pode dizer muitas coisas. Mas Deus continua tendo a palavra final. Receba isso no seu coração e diga: Amém. Quando tudo parece perdido, Deus começa a agir. Há momentos na caminhada em que tudo parece ter chegado ao fim. Situações em que não há mais expectativa, não há mais resposta, não há mais força para tentar novamente. É como se você estivesse diante de uma porta definitivamente fechada, sem alternativa, sem direção e sem esperança. E é justamente nesse cenário que Deus costuma surpreender. Porque aquilo que, para o homem, representa o fim, para Deus pode ser apenas o começo. Muitas vezes, Deus permite que algumas situações cheguem ao limite justamente para mostrar que o resultado não depende da força humana. Quando tudo ainda parece possível, tendemos a confiar em nós mesmos, nas estratégias, nas pessoas, nos recursos. Mas quando tudo se esgota, quando não resta mais nada, é aí que o coração se volta totalmente para Deus. E é nesse lugar de dependência total que o milagre ganha espaço. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece irreversível. Pode ser uma situação familiar desgastada, um problema financeiro que só cresce, uma enfermidade que trouxe medo ou até um vazio que ninguém consegue explicar. E dentro de você pode surgir a pergunta: acabou? Mas Deus está dizendo hoje: ainda não terminou. O Senhor não trabalha dentro das nossas limitações. Ele não precisa de condições ideais para agir.
Ele se manifesta exatamente onde não há saída, onde não há solução aparente, onde tudo já foi considerado perdido. Porque quando ele entra em cena, o impossível perde a força. O que você chama de fim, Deus pode transformar em recomeço. O que você vê como perda, Deus pode transformar em restituição. O que parece morte, Deus pode transformar em vida. E há algo poderoso nisso. Quando Deus age em situações extremas, não há dúvida de que foi Ele. Ninguém consegue explicar, ninguém consegue negar, ninguém consegue tirar a glória do Senhor. O milagre se torna evidente, visível, incontestável. Por isso, não conclua a sua história antes do tempo. Não aceite como definitivo aquilo que Deus ainda pode transformar. Mesmo que tudo ao seu redor diga que acabou, continue acreditando que Deus ainda pode agir. Porque quando tudo parece perdido, é exatamente aí que Deus começa a trabalhar de forma mais poderosa. Se você crê, diga nos comentários: Deus é bom o tempo todo. O tempo de Deus não é atraso, é propósito. Uma das maiores dificuldades da caminhada de fé é lidar com o tempo. Porque, muitas vezes, aquilo que pedimos parece demorar mais do que gostaríamos. A resposta não vem no momento esperado, a mudança não acontece na velocidade desejada e o coração começa a se inquietar. Surge a dúvida, o cansaço, a ansiedade e até a sensação de que Deus está demorando. Mas é preciso entender algo profundo: o tempo de Deus não é atraso, é propósito. Deus não trabalha baseado na nossa pressa. Ele não age apenas porque queremos que seja agora. Ele age quando tudo está alinhado, quando o momento é perfeito, quando o resultado não trará apenas uma solução passageira, mas algo completo, sólido e duradouro. Aquilo que parece demora, muitas vezes, é Deus preparando o cenário. Enquanto você espera, coisas estão sendo organizadas. Pessoas estão sendo posicionadas. Caminhos estão sendo ajustados. Situações estão sendo moldadas de uma forma que você ainda não consegue ver, mas que fará todo sentido no tempo certo. Se Deus respondesse algumas orações imediatamente, talvez você não estivesse preparado para sustentar aquilo que pediu. Talvez a bênção se tornasse um peso. Talvez o milagre não viesse completo. Por isso, o Senhor trabalha também no seu interior, fortalecendo, amadurecendo e ensinando você a confiar. A espera não é perda de tempo. A espera também é construção. Talvez hoje você esteja cansado de esperar. Talvez já tenha passado muito tempo, e você comece a se perguntar se ainda vale a pena continuar crendo. Mas não confunda silêncio com abandono. Deus não esqueceu de você. Ele não ignorou a sua oração. Ele está trabalhando no tempo certo. E quando o tempo de Deus se cumprir, tudo acontecerá de forma tão perfeita que você entenderá que não poderia ter sido antes. Cada detalhe fará sentido. Cada espera terá valido a pena. Cada lágrima será recompensada. Confie no processo. Confie no tempo. Confie em Deus. Porque o que Ele está preparando para você não é pequeno, não é passageiro e não é incompleto. É algo que vem do céu, no momento certo, do jeito certo. Declare com fé: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus transforma a dor em testemunho. Existem dores que ninguém vê. Feridas que não aparecem por fora, mas que machucam profundamente por dentro. Situações que você enfrentou em silêncio, lágrimas que caíram quando ninguém estava olhando, momentos em que você se sentiu sozinho mesmo estando cercado de pessoas. E muitas vezes você se pergunta: por que eu precisei passar por isso? Mas Deus não desperdiça a dor. Aquilo que hoje parece apenas sofrimento, amanhã pode se tornar testemunho. O que hoje machuca, amanhã pode curar outras pessoas através da sua história. Porque Deus tem o poder de transformar experiências difíceis em instrumentos de propósito. Talvez você tenha passado por rejeição, perdas, frustrações, traições, decepções, situações que marcaram a sua vida e deixaram cicatrizes. E por muito tempo você pode ter olhado para isso apenas como algo negativo, algo que te enfraqueceu. Mas Deus enxerga de outro modo. Ele vê propósito onde você viu dor. Cada experiência que você viveu, mesmo as mais difíceis, pode ser usada por Deus para fortalecer você e também para alcançar outras vidas.
Aquilo que você superou se torna a ponte para ajudar alguém que ainda está lutando. Aquilo que você venceu se torna a prova viva de que Deus age. O testemunho não nasce de uma vida sem problemas. O testemunho nasce de uma vida que viu Deus agir no meio dos problemas. E há algo poderoso nisso. Quando Deus transforma a dor em testemunho, ninguém pode negar. Porque não é teoria, é experiência. Não é apenas palavra, é vida vivida. É você dizendo, eu passei por isso, e Deus me sustentou. Talvez hoje você ainda esteja no meio do processo. Talvez a dor ainda esteja presente, e a situação ainda não tenha mudado completamente. Mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Ele está escrevendo uma história que, no tempo certo, será contada como vitória. Não despreze o processo. Não rejeite aquilo que você viveu. Entregue tudo a Deus e permita que Ele transforme cada detalhe em algo maior. Porque o que hoje é dor, amanhã será testemunho. Se essa palavra falou com você, escreva, confio no Senhor. O impossível se dobra diante do nome de Jesus. Existe um nome que está acima de qualquer outro nome. Um nome que carrega autoridade, poder e domínio sobre todas as coisas. Um nome diante do qual toda situação, por mais difícil que pareça, precisa se render. Esse nome é o nome de Jesus. Quando falamos de causas impossíveis, estamos falando de situações que ultrapassam a capacidade humana. Coisas que não podem ser resolvidas com esforço, inteligência ou recursos naturais. Mas o que é impossível para o homem continua sendo totalmente possível quando colocado diante de Jesus. Não há enfermidade que resista ao poder do nome de Jesus. Não há opressão que permaneça quando esse nome é invocado com fé. Não há porta fechada que não possa ser aberta, não há caminho bloqueado que não possa ser liberado, não há situação travada que não possa ser destravada quando Deus decide agir. Talvez você esteja enfrentando algo que já tirou seu sono, abalou sua paz e fez você pensar que não há mais solução. Algo que parece grande demais, pesado demais, difícil demais. Mas o tamanho do problema não define o resultado quando Jesus está presente. Porque o poder não está na situação. O poder está no nome. O nome de Jesus carrega autoridade para mudar histórias. Ele tem poder para interromper processos negativos, reverter diagnósticos, trazer vida onde há morte e restaurar aquilo que foi destruído. E quando esse nome é declarado com fé, algo começa a se mover. Mesmo que você não veja imediatamente, mesmo que não aconteça no instante em que você deseja, o mundo espiritual responde. Há uma movimentação invisível acontecendo. Há cadeias sendo quebradas, portas sendo destrancadas e caminhos sendo preparados. E o mais importante, você não está sozinho nessa batalha. Jesus está com você. Ele conhece a sua luta, entende o seu coração e está presente em cada momento. Ele não observa de longe, ele participa. Ele não ignora, ele intervém. Ele não abandona, ele sustenta. Por isso, não enfrente essa situação apenas com suas forças. Coloque tudo diante de Jesus. Entregue, declare e confie. Porque quando o nome de Jesus entra na situação, o impossível começa a se dobrar. E aquilo que parecia inabalável começa a ceder diante do poder que vem do céu. Declare com fé, tudo posso naquele que me fortalece. Deus ouve a oração feita em secreto. Existe um lugar que ninguém vê, mas que Deus observa com atenção, o secreto. É naquele momento em que você se recolhe, quando não há plateia, quando não há palavras bonitas, quando não há força nem para explicar. Há apenas um coração sincero diante de Deus. Talvez você já tenha feito orações em silêncio, apenas com lágrimas. Talvez já tenha falado com Deus de uma forma simples, sem saber exatamente o que dizer. Pode ser que você até tenha sentido que a sua oração foi pequena, fraca, sem impacto. Mas para Deus, nenhuma oração feita com sinceridade é insignificante. Ele ouve tudo. Deus não mede a sua oração pela quantidade de palavras, mas pela verdade do seu coração. Não importa se foi longa ou curta, se foi bem estruturada ou confusa. Se foi sincera, chegou até Ele. E mais do que ouvir, Deus responde. O problema é que muitas vezes esperamos respostas imediatas e visíveis.
E quando isso não acontece, começamos a pensar que Deus não ouviu. Mas a resposta pode não vir da forma que você imaginou, nem no tempo que você queria. Ainda assim, ela virá. A oração é um canal direto com Deus. É nela que você entrega suas dores, suas dúvidas, seus medos e também a sua fé. É nela que você se conecta com o céu, mesmo estando na terra. E quando essa conexão acontece, algo começa a mudar. Talvez não mude tudo ao seu redor de imediato, mas começa a mudar dentro de você. A paz começa a entrar, a força começa a voltar, a esperança começa a crescer. E isso já é sinal de que Deus está agindo. Por que Deus não ignora o clamor dos seus filhos? Aquela oração que você fez antes de dormir, aquela conversa com Deus no meio do dia, aquele pedido silencioso no meio da dor, tudo isso foi ouvido. Nada se perdeu. Nada foi ignorado. Tudo chegou diante do Senhor. E no tempo certo, a resposta virá. Continue orando. Continue buscando. Continue confiando. Mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando parecer pequeno, Deus está ouvindo. E o que é feito no secreto será respondido de forma visível. Se você crê nisso, diga, amém. Deus pode mudar qualquer diagnóstico. Existem palavras que assustam. Diagnósticos que chegam como um choque, trazendo medo, insegurança e até desespero. Quando alguém diz que não há cura, que não há solução, que não há mais o que fazer, o coração se abala. A mente começa a imaginar cenários difíceis, e a esperança parece diminuir. Mas é nesse momento que você precisa se lembrar, Deus não está limitado ao diagnóstico. A medicina tem o seu papel, os profissionais têm o seu conhecimento, e tudo isso é importante. Mas acima de qualquer relatório, exame ou parecer, existe um Deus que tem poder absoluto sobre a vida. Ele conhece cada detalhe do seu corpo, cada célula, cada parte do seu ser. Ele é o Criador, e nada foge do controle dele. O que foi declarado como impossível para os homens não é impossível para Deus. Talvez você ou alguém próximo esteja enfrentando uma situação de saúde que parece difícil demais. Algo que trouxe preocupação, noites mal dormidas e pensamentos pesados. E, naturalmente, o medo tenta tomar espaço. Mas hoje Deus quer trazer paz ao seu coração. O diagnóstico não define o final da sua história. Deus pode intervir de maneiras que ninguém consegue explicar. Ele pode restaurar, curar, fortalecer e trazer uma resposta que surpreenda até os especialistas. E quando ele age, fica evidente que não foi algo comum, foi sobrenatural. Mas mesmo enquanto você espera por essa resposta, Deus continua cuidando de você. Ele sustenta, fortalece e consola. Ele não abandona você no processo. E há algo muito importante, não alimente apenas o que foi dito no mundo natural. Alimente também a sua fé. Não permita que o medo fale mais alto do que a confiança em Deus. Porque aquilo que você fortalece dentro de você influencia a forma como você atravessa essa situação. Confie em Deus acima de qualquer diagnóstico. Creia no poder dele acima de qualquer palavra humana. Porque o Senhor tem a última palavra. E essa palavra pode mudar tudo. Escreva com fé, em nome de Jesus. Deus restaura aquilo que foi quebrado. Há situações na vida que deixam marcas profundas. Coisas que se quebraram ao longo do caminho, relacionamentos desgastados, sonhos interrompidos, confiança ferida, projetos que não deram certo. E quando algo se quebra, a sensação é de que nunca mais será como antes. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Algo que era importante para você foi atingido. Pode ser dentro da sua família, no seu casamento, na sua vida emocional ou até na sua fé. E aos poucos você foi se sentindo desanimado, desmotivado, talvez até sem forças para tentar de novo. Porque reconstruir nem sempre é fácil. Mas Deus é especialista em restauração. Ele não apenas conserta o que foi quebrado. Ele transforma em algo ainda mais forte. O Senhor não trabalha apenas com reparos, Ele trabalha com renovação. Onde houve dor, Ele pode trazer cura. Onde houve perda, Ele pode trazer restituição. Onde houve desgaste, Ele pode trazer um novo começo.
Talvez você pense que já passou do ponto, que não tem mais volta, que não adianta tentar. Mas Deus não vê como você vê. Ele enxerga possibilidades onde você vê fim. Ele vê recomeço onde você vê fracasso. E há algo precioso nisso. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para começar a restaurar. Ele começa exatamente do jeito que está. Com as partes quebradas, com as feridas abertas, com os pedaços espalhados, ele começa ali. E pouco a pouco, ele vai reconstruindo. Pode não acontecer de forma instantânea. Pode levar tempo. Pode exigir paciência, entrega e confiança. Mas quando Deus está no processo, o resultado é real, profundo e duradouro. Não desista daquilo que Deus ainda pode restaurar. Não abandone aquilo que ainda pode ser transformado. Entregue ao Senhor aquilo que está quebrado e permita que Ele comece a agir. Porque nas mãos de Deus, até o que foi destruído pode se tornar um testemunho de restauração. Declare nos comentários: Deus abençoe a minha casa. Deus é o Deus da provisão no momento certo. Existem fases da vida em que a preocupação financeira se torna um peso constante. Contas acumuladas, recursos limitados, portas fechadas e a sensação de não saber de onde virá a solução. Isso gera ansiedade, tira o sono e muitas vezes abala até a fé. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Você olha ao redor e não vê saída. Faz contas, tenta organizar, busca alternativas, mas tudo parece insuficiente. E aos poucos o medo tenta tomar espaço, trazendo pensamentos de escassez e insegurança. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo muito importante: Ele é o Deus da provisão. Deus não ignora as suas necessidades. Ele conhece cada detalhe da sua vida, inclusive aquilo que você precisa para viver, sustentar sua casa e seguir em frente. Ele vê aquilo que falta e sabe exatamente como suprir. Mas a provisão de Deus não acontece no nosso desespero, ela acontece no tempo certo. E isso é difícil de aceitar quando a urgência bate a porta. Quando a necessidade é imediata, esperar parece quase impossível. Mas Deus nunca chega atrasado. Ele chega no momento exato, quando tudo se encaixa de forma perfeita. Talvez você já tenha vivido situações em que não sabia como resolver, e de repente algo aconteceu. Uma porta se abriu, uma oportunidade surgiu, uma ajuda inesperada apareceu. Aquilo não foi coincidência. Foi provisão. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Ele pode abrir portas que você nem imaginava. Pode trazer recursos de onde você não espera. Pode criar oportunidades que mudam completamente a sua realidade. Porque a provisão de Deus não depende apenas do que você vê, mas do que Ele pode fazer. Enquanto você espera, continue confiando. Continue sendo fiel. Continue buscando. Continue acreditando. Não permita que o medo fale mais alto do que a fé. Porque quando Deus decide prover, não falta, não atrasa e não falha. E aquilo que hoje parece escassez pode se transformar em testemunho de abundância. Se você crê, escreva: Deus cuida de mim. Deus luta por você nas batalhas invisíveis. Existem lutas que ninguém vê. Batalhas que não aparecem por fora, mas que acontecem dentro da mente, do coração e até no mundo espiritual, momentos em que você sente um peso que não consegue explicar, uma angústia repentina, pensamentos que tentam derrubar você, uma opressão silenciosa querendo roubar sua paz. E o mais difícil dessas batalhas é que, muitas vezes, você se sente sozinho nelas. Mas você não está sozinho. Deus está lutando por você, mesmo quando você não percebe. Há guerras que não são resolvidas apenas com esforço humano. Há situações que exigem intervenção espiritual. E é exatamente nesse campo invisível que Deus age com poder. Enquanto você ora, enquanto você clama, enquanto permanece firme, o Senhor está combatendo aquilo que você não consegue ver. Talvez você tenha enfrentado dias difíceis, com pensamentos pesados, desânimo, medo e ansiedade. Pode ser que tenha sentido como se estivesse carregando algo maior do que as suas forças. Mas isso não define quem você é, nem determina o seu futuro. Deus tem poder para quebrar toda opressão. Aquilo que tenta paralisar você, Deus pode desfazer. Aquilo que tenta confundir você,
Deus pode trazer clareza. Aquilo que tenta enfraquecer você, Deus pode transformar em força. Porque o Senhor não apenas vê a batalha, Ele entra nela. E quando Deus entra na guerra, o resultado muda. Mesmo que você não veja imediatamente, mesmo que ainda sinta o peso em alguns momentos, continue firme. Continue orando. Continue declarando. Continue confiando. Porque há uma movimentação acontecendo além do que seus olhos conseguem enxergar. Deus está protegendo você. Está guardando sua mente, seu coração e sua vida. Está impedindo coisas que você nem imagina. Está lutando por você em lugares onde você não consegue acessar. E no tempo certo, essa vitória se tornará visível. Aquilo que hoje parece uma luta silenciosa, amanhã será um testemunho de livramento. Declare com fé: Deus nunca falha. O milagre começa dentro de você. Muitas vezes pensamos que o milagre é apenas aquilo que acontece do lado de fora, a porta que se abre, a cura que chega, a resposta que se manifesta, a situação que muda. E sim, tudo isso faz parte do agir de Deus. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo antes de qualquer transformação externa. O milagre começa dentro de você. Antes de Deus mudar o cenário, Ele fortalece o seu coração. Antes de alterar as circunstâncias, Ele trabalha a sua fé. Antes da resposta visível, existe um processo invisível acontecendo dentro de você, preparando você para viver aquilo que tanto tem pedido. Talvez você ainda não tenha percebido, mas já não é mais o mesmo de antes. Aquilo que antes derrubava você hoje já não tem o mesmo poder. Aquilo que antes desesperava você hoje é enfrentado com mais calma. A forma como você pensa, sente e reage já começou a mudar. Isso também é milagre. Deus está fortalecendo você por dentro, dando resistência, ensinando você a confiar e mostrando que você consegue suportar mais do que imaginava. Porque quando o milagre externo chegar, você estará pronto para viver e sustentar aquilo que Deus preparou. O problema é que, muitas vezes, queremos pular essa etapa. Queremos apenas o resultado, sem passar pelo processo. Mas o processo é o que sustenta o milagre. É o que garante que aquilo que Deus vai fazer na sua vida não será passageiro, mas permanente. Não despreze o que Deus está fazendo dentro de você. Essa paz que começou a surgir, essa força que você não tinha antes, essa fé que continua mesmo em meio à dificuldade, tudo isso é sinal de que Deus já começou a agir. E quando o interior muda, o exterior acompanha. Continue firme. Continue confiando. Continue buscando. Porque aquilo que Deus começou em você não ficará incompleto. Ele vai até o fim. E em breve, o que começou dentro de você será visto por todos ao seu redor. Se você toma posse, diga: vitória em Cristo. Ao longo desta mensagem, Deus falou profundamente ao seu coração, talvez tocando exatamente nas áreas onde você mais precisava. Cada palavra, cada reflexão, cada direção não veio por acaso. Tudo fez parte de um cuidado de Deus com a sua vida, como um pai que conhece seus filhos e sabe exatamente do que eles precisam. Hoje você foi lembrado de que o impossível não é uma barreira para Deus. Aquilo que parece sem solução, aquilo que já foi considerado perdido, aquilo que você mesmo pensou em desistir, continua sendo completamente possível para o Senhor. Porque Ele não está limitado às circunstâncias, nem ao que os olhos conseguem ver. Você também foi lembrado de que, mesmo quando tudo parece em silêncio, Deus continua trabalhando. Ainda que você não veja, ainda que não sinta, ainda que nada aparente estar mudando, o Senhor está movendo situações, alinhando caminhos e preparando respostas. O silêncio de Deus nunca é vazio. O silêncio de Deus também prepara. Você entendeu que o pouco, nas mãos de Deus, se torna suficiente. Que não é sobre ter tudo, mas sobre confiar com o que se tem. E que Deus não precisa de grandes recursos para fazer grandes milagres. Ele procura um coração disposto a crer. Você também foi fortalecido para não aceitar como final aquilo que Deus ainda pode transformar. Palavras humanas, diagnósticos, sentenças e opiniões não são maiores do que o poder do Senhor. Deus continua tendo autoridade para reverter qualquer situação e mudar qualquer cenário. Aprendemos também que a fé não ignora a realidade,
mas transforma a realidade. Confiar em Deus não é fingir que não há dor. É olhar para a dor sem deixar que ela seja maior do que a promessa. E mesmo nos momentos em que tudo parece perdido, Deus está começando a agir de forma mais profunda. Foi ministrado ao seu coração que o tempo de Deus não é atraso, é propósito. A espera não é em vão. A espera também prepara, amadurece, fortalece e constrói. E quando o tempo do Senhor se cumprir, tudo acontecerá do jeito certo. Você compreendeu que a dor não é o fim da história. Deus transforma a dor em testemunho. Aquilo que hoje machuca, amanhã pode se tornar prova viva do agir de Deus na sua vida. Foi reafirmado que o nome de Jesus tem poder sobre todas as coisas. Que nenhuma situação é maior do que ele. E que quando você coloca a sua causa diante de Jesus, o impossível começa a se dobrar. Você foi lembrado também de que Deus ouve cada oração, até aquelas feitas em silêncio. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhum clamor sincero é ignorado. Tudo chega diante do Senhor e, no tempo certo, recebe resposta. Além disso, você foi fortalecido na certeza de que Deus pode mudar qualquer diagnóstico, restaurar o que foi quebrado, prover no momento certo e lutar por você nas batalhas invisíveis. Ele cuida de cada detalhe, até daqueles que você ainda não percebe. E por fim, você entendeu que o milagre já começou. Talvez ainda não do lado de fora, mas dentro de você. Na sua fé, na sua força renovada, na sua esperança reacendida. Deus já está agindo, e aquilo que começou no invisível se tornará visível. Guarde isso no seu coração, você não está sozinho. Deus está com você. Ele não te abandonou, não esqueceu de você e não perdeu o controle da sua história. Permaneça firme. Continue crendo. Continue buscando. Porque o impossível já começou a se mover. Se essa mensagem falou com você, declare: o Senhor é digno de louvor. E antes de encerrarmos este momento, eu quero te convidar a unir a sua fé à minha mais uma vez. Vamos agora apresentar ao Senhor tudo aquilo que está no seu coração, em uma oração final. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Tua presença com um coração sincero, humilde e cheio de fé. Pai amado, Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que conhece todas as coisas, que vê o que ninguém vê e que age onde ninguém pode agir. Neste instante, eu apresento diante de Ti cada vida que está orando comigo, cada irmão e cada irmã que chegou até aqui carregando uma causa, uma dor, uma necessidade, um clamor. Senhor, Tu conheces cada nome que foi escrito nos comentários, cada pessoa que foi lembrada com fé, cada situação que parece impossível aos olhos humanos. Nada está oculto diante de Ti. Cada lágrima, cada pensamento, cada preocupação, tudo está diante do Teu olhar. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, visita agora cada vida. Entra em cada casa, em cada família, em cada coração. Onde há dor, traz cura. Onde há angústia, traz paz. Onde há confusão, traz direção. Onde há desespero, derrama esperança. Senhor, quebra agora toda palavra negativa que foi lançada sobre essas vidas. Toda sentença de derrota, todo diagnóstico que trouxe medo, toda palavra que tentou limitar o agir de Deus, nós colocamos diante de Ti e declaramos que somente a Tua palavra prevalece. Pai, toca agora nos enfermos. Aqueles que estão lutando contra doenças, dores e limitações físicas. Senhor, estende a Tua mão poderosa e traz cura. Que toda enfermidade bata em retirada, que todo o corpo seja restaurado e que toda a vida seja fortalecida pelo Teu poder. Meu Deus, eu oro também por aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Senhor, Tu és o Deus da provisão. Abre portas, cria oportunidades, traz recursos, organiza situações. Onde há escassez, manifesta abundância. Onde não há saída, cria um caminho. Pai amado, entra também nas causas emocionais. Aqueles que estão com o coração ferido, quebrado, cansado. Senhor, restaura, fortalece e levanta. Tira todo o peso, toda a tristeza e toda a angústia. Enche esse coração com a Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento. Senhor, luta pelas batalhas invisíveis.
aqueles que se sentem oprimidos, sobrecarregados, cercados por pensamentos negativos. Pai, entra com o teu poder e quebra toda opressão. Toda seta do inimigo caia por terra agora. Toda cadeia seja desfeita. Toda prisão seja quebrada em nome de Jesus. Meu Deus, eu te apresento também as causas impossíveis. Aquilo que parece não ter solução, aquilo que já foi considerado perdido, aquilo em que ninguém mais acredita. Senhor, mostra o teu poder. Move o sobrenatural. Abre portas que ninguém pode fechar. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, fortalece a fé de cada pessoa que está aqui. Que mesmo em meio à espera, permaneçam firmes. Que mesmo em meio ao silêncio, continuem confiando. Que mesmo sem ver, continuem acreditando. Senhor, nós cremos que o milagre já começou. Cremos que o Senhor já está agindo. Cremos que a resposta virá no tempo certo, do jeito perfeito, para a glória do teu nome. E desde já, nós te agradecemos. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é fiel. Obrigado porque o Senhor nunca falha. Obrigado porque o Senhor cuida de cada detalhe. Recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, muito obrigado por estarem aqui no Refúgio 247, este espaço de fé, oração e presença de Deus. Que o Senhor abençoe profundamente a sua vida e que você tenha uma semana cheia da graça, da paz e do cuidado do Senhor. Não se esqueça de deixar o seu nome nos comentários para que possamos continuar orando juntos pelas causas impossíveis. E se você conhece alguém que precisa desta oração, compartilhe. Vamos levar esta palavra a mais vidas. Permaneça firme. Deus já está agindo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.